Fala aí, galera do Ranking, beleza? Estamos fechando aí a primeira semana após todo esse episódio ambiental que começou com aquela fumaça preta em São Paulo, os incêndios, né, vindos da Amazônia, que empreteceu o céu e aí abriu essa caixa de pandemônio mundial, em que o Brasil virou centro de uma grande crise ecológica mundial. Então a gente vai aqui fazer esse vídeo para fazer já alguns comentários sobre o que se sabe sobre esse tema. Vamos tentar ser o mais equilibrados possível para trazer um pouco de fatos para os nossos seguidores e cada um tomar a sua opinião aí sobre como se posiciona nesse tema super importante. Primeira coisa, a gente tem que definir que meio ambiente é prioridade nacional para todos, e isso praticamente é um consenso. Não tem ninguém do Brasil dizendo vamos destruir a Amazônia, vamos destruir o meio ambiente, porque bom mesmo é ficar debaixo da fuligem. Todo mundo já sabe que o meio ambiente é importante, a questão é achar o caminho certo para isso. O Brasil hoje, em termos mundiais, já é uma grande potência ecológica, tá? As áreas preservadas do nosso país são de 61% do território, então já é um dos países que tem a maior percentual do seu território preservado, que não pode fazer agricultura ou pecuária, esse tipo de coisa. E na região da Amazônia já temos hoje um código florestal extremamente rígido. Se você for dono de uma fazenda na Amazônia, você pode usar até 15% da área da sua fazenda para produzir grãos ou criar gado, etc. E 85% é obrigatoriamente mata preservada. Então a primeira pergunta que tem que ser respondida é: a lei brasileira ela já é dura o suficiente, né? O Brasil já é rígido o suficiente? Sim, já é rígido. Já temos um dos códigos mais rígidos do mundo, em que 85% da área tem que ser de preservação. Lembrando também que o Brasil é um dos campeões mundiais de energia renovável, né? Com o álcool, que é uma energia renovável, não é que nem petróleo, carvão, gasolina, gás natural, que você queima e gera CO2 na natureza sem substituir isso. Então, já tem a questão do álcool, já é um dos países com maior percentual de hidrelétricas, né, de energia hidrelétrica na nossa matriz energética. Então, se você olhar no geral, o Brasil já é um nota A comparado com os outros países em termos de preservação. Porém, ainda assim, ainda tendo essa lei rígida, tendo essa matriz energética renovável, ainda há queimadas na Amazônia, né? E a gente tem que entender que elas são de natureza diversa, né? Primeira coisa, toda mata nativa existe também um ciclo natural de fogo. Não quer dizer que isso é necessariamente ruim, tá? Em todas as florestas do mundo tem um ciclo e uma participação de queimadas naturais. Existe uma certa queimada que é a legalizada, que é dentro das propriedades em áreas permitidas, e muitas delas, a maioria, aliás, não é nem floresta, é uma área que já é plantada, área que já é aberta, que o pessoal faz queimada. É uma agricultura bastante rudimentar, né? O agronegócio não usa praticamente essa técnica, mas existe. E existe também o incêndio criminoso, que é um incêndio ilegal, ou gente que é arruaceiro, que quer botar fogo e pronto, ou os grileiros que querem queimar áreas que não são de sua propriedade para poder ocupar. Então acontece de tudo isso num cenário em que a lei é rígida, porém o governo é um governo bastante falido, né? A gente sabe que o governo brasileiro praticamente não consegue executar nada bem, é só ser ir no SUS, ser ir na escola pública. Se ele não consegue educar direito a população, policiar direito às ruas, prover saúde, não é na área ambiental que o governo vai fazer um primor. Tá? E aí vem a questão que está agora em grande discussão, né, que é uma camada, primeiro, mais técnica, né, em termos da ciência do meio ambiente, se as queimadas estão maiores que a média, maiores que o normal, se o governo está fazendo mais cagada em relação a isso. E os dados são muito contraditórios. Você pode olhar para cientistas e pesquisadores dizendo de tudo, e óbvio que cada tipo de blog, cada site, cada órgão de imprensa vai divulgando aquilo que convém, né? O Ranking fez uma coletânea de estudos de vários lugares. Aparentemente o que se sabe é que sim, esse ano teve uma quantidade de queimadas maior do que o ano passado, então aumentou o número de queimadas. Tinha sido um ano bom, 2018, 2019 está maior a princípio, mas vamos confirmar isso até o final do ano. Por outro lado, aparentemente a média provavelmente está abaixo dos últimos 15 anos, então assim, a quantidade real de queimadas que tem hoje no território brasileiro inteiro está abaixo da média. É importante pontuar isso porque criou-se uma verdadeira agenda política, né, em torno desses dados, em que a oposição está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, governo Bolsonaro, você que é inimigo do meio ambiente, você que é amigo do grande agro,
você que não está nem para a floresta, você que sucateou o IBAMA, os órgãos de proteção, tal, tá aí o resultado. A galera queimando a Amazônia torto direito e vamos ficar sem ar e vai acabar o oxigênio e tal. Esse é o lado da oposição. E do lado do governo e dos governistas, eles mostram, olha, realmente a gente não quer que tenha queimadas, estamos buscando combater, vamos atrás, né, botar exército agora, fazer todo um auê para tentar conter as queimadas, mas elas estão dentro da média, até abaixo da média mundial. Essa é a época de seca, realmente, isso tem razão. Todo o hemisfério sul é a seca agora e é a época das queimadas, tanto naturais, quanto criminosas, quanto as legalizadas. E aponto alguns dados que são também verdadeiros, né, que é uma pergunta interessante. O Brasil hoje tem queimadas, mas não é o maior, nem o segundo maior país de queimada do mundo. Se você pegar, por exemplo, no site da NASA, você vai ver que o Congo é a maior queimada do mundo, está no Congo, na África, Angola em segundo lugar, se não me engano, e o Brasil vem em terceiro, depois tem Bolívia, tem outros países da América do Sul. Ou seja, existe um problema de queimadas maior em todo o hemisfério sul, especialmente no centro da África e em toda a região da América do Sul. E o foco da mídia mundial, da imprensa, é só Brasil, 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 Brasil. Então a pergunta que fica é por que agora, justo agora, em 2019, depois de 30 anos de queimadas, veio uma histeria coletiva mundial em cima de Brasil? O pessoal governista vai montar aí toda uma visão de que isso é uma grande conspiração da esquerda e que o negócio é derrubar o Bolsonaro e por isso que agora está essa histeria e tudo interesse, etc. Para a nossa percepção do que a gente avaliou aqui dos discursos, a retórica do presidente, o jeito que ele se comunica, piora muito o problema. Então, existe um problema ambiental, existem queimadas, elas parecem estar maior que o ano passado, porém não maior que a média. Não seria o caso de ter essa gritaria toda se o presidente da República, na nossa opinião, tivesse uma postura mais presidencial, não uma postura de candidato em campanha e em guerra política, e mais uma postura do presidente de todos, né? Dando um pequeno exemplo, quando o INPE divulga os dados de queimada, o presidente não pode ir lá e demitir o diretor que falou o dado que desagradou o presidente. Ele não pode fazer isso. E a hora que o pessoal fala, presidente, está aumentando as queimadas. Por quê? O presidente não pode chegar e falar, não, são as ONGs que estão, né, acusar as ONGs de estar fazendo a própria queimada sem provas. É um princípio básico da democracia. Você quer acusar ONGs que são de proteção ambiental, esses caras são picaretas e eles estão queimando a floresta para me ferrar. Ok, quer acusar? Traga provas. Perguntam para o presidente, ele fica nervosinho. Não tenho prova, não tenho prova. Então, presidente, quais ONGs são essas? Eu não vou falar quais ONGs são. Não dá para ter esse tipo de postura, né? Em termos de cooperação internacional, um presidente da República, para um tema que é global, como, por exemplo, o meio ambiente não é um tema nacionalista. Imagina, por exemplo, se o presidente do Peru resolve envenenar a nascente do Rio Amazonas. Você vai dizer, não, esse é um problema do Peru, é interno. Meio ambiente é um problema global que tem que ser solucionado em fórum internacional. Eu sei que o pessoal do governo, muitos bolsonaristas não gostam da ideia do internacionalismo, etc., mas tem alguns assuntos, como, por exemplo, a atmosfera, o gás que a gente respira, né? O meio ambiente, a Amazônia, que são temas de interesse global. O presidente da República tem que cooperar com os outros países, não tem que chegar para os alemães e falar, vai enfiar esses dólares aí no meio do rabo de vocês que a gente não precisa. Isso dá uma bela mitada para a internet, mas não é o tipo de presidente que um país sério precisa. Você não pode também chegar para um europeu e falar, vocês não têm moral para falar de meio ambiente porque vocês destruíram as árvores de vocês, então não vem falar aqui da gente. Isso não faz sentido nenhum. A Europa realmente, infelizmente, destruiu suas árvores. Isso já faz mais de 200 anos. Foi os tataravós da galera que está lá hoje. Quem cortou as árvores está todo mundo morto. E os atuais habitantes da Europa são moradores do planeta Terra igual a gente. Então eles têm direito de opinar sobre o que acontece no meio ambiente global. O Brasil tem sim que negociar e lidar com os outros países. O presidente tem sim que dar explicações para o mundo sobre o que acontece com a Amazônia, de forma tranquila, de forma serena, ir para a TV, explicar, olha pessoal, é isso, o desmatamento, as medidas são essas, as nossas condutas são essas, esses são os dados, de forma transparente e tranquila. Parece que tudo é uma agressão, tudo é uma mitada que ele tem que dar, isso não é adequado. Não significa também que nós brasileiros temos que ser ingênuos e achar que não tem nenhum interesse lá fora, né, econômico também. Tudo é muito misturado em política internacional. Tem o interesse ambiental de preservar a Amazônia, tem o interesse da opinião pública mundial, tem o interesse do agronegócio, também não vamos ser aqui ingênuos e bobinhos, né? O Brasil é uma grande potência agrícola e
Europa, Estados Unidos têm interesses também dos seus lobbies agrícolas de dar uma freada no Brasil. Então tudo isso faz parte, né? É importante também você que está assistindo saber que a gente não deve colocar na conta do agronegócio esse problema que está acontecendo na Amazônia. Tá? Não vamos misturar as bolas. O agronegócio brasileiro, de modo geral, ele é muito sustentável, certificado internacionalmente pelos certificados também de preservação ambiental. A maior parte do agronegócio brasileiro está a milhares de quilômetros da Amazônia, não tem nada a ver com a Amazônia. Ele está localizado na região sul, na região do Cerrado, e ele usa técnicas bastante modernas, já praticamente não se usa queimada, nem derrubada de floresta, e ele nem ocupa uma área muito grande. Tá? A produção agrícola brasileira, do agronegócio, ocupa hoje cerca de 8% do território nacional, e as projeções aí para as próximas décadas é de chegar a 10%, 12% de todo o território brasileiro. Então, não existe um tema de que muitos artistas aí fazem essa confusão, vamos derrubar a Amazônia para virar soja, etc. Não tem essa discussão. Inclusive, a maior parte das queimadas ilegais são feitas por pequenos grileiros. É o pequeno que realiza a maior parte das queimadas ilegais. Praticamente não tem relatos ou sinais de nenhuma grande empresa de agronegócio fazendo queimadas. Em resumo, pessoal, já correndo o risco de parecer esse vídeo meio isentão, porém tentando mostrar um pouco dos dois lados, o que a gente concorda, o que a gente discorda. Existem as queimadas, tem que ser combatidas com ações reais e não demagogia, tem que ser reequipado um Estado brasileiro que está falido pelos desgovernos anteriores e por toda a estrutura pesada dele. Existe uma retórica do presidente muito negativa que precisa melhorar. Não é uma atitude presidenciável. Nós temos aqui, com muito respeito, uma crítica ao presidente, a forma como ele está se comportando. Meio ambiente não é assunto de direita versus esquerda. Felizmente, isso parece estar agora entrando na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Está começando a cair a ficha para ele. Se você está bravo com a queimada da Amazônia, não quer dizer que você é um bando de esquerdista maconheiro querendo derrubá-lo. Isso é uma coisa que está começando a evoluir, já tinha que ter evoluído antes. E, claro, fazendo um alerta para as pessoas acalmarem um pouco, não cair tão forte nessa histeria da mídia geral e a gente se basear mais em fatos e mais na ciência, nas melhores explicações dos nossos cientistas e menos na emoção e nesse imediatismo. Se você gostou desse vídeo, achou ele instrutivo, siga a gente nas redes sociais.